Você sabia que, seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Cocker e hoje estamos aqui para o segundo de 3 episódios sobre a história e função de todas as máquinas de Horizon Zero Dawn. Veja o episódio anterior para você entender isso aqui e bora! Máquinas da classe Transporte. As máquinas da classe Transporte são um grupo diversificado, com uma das máquinas projetada com o único propósito de auxiliar as máquinas da classe Aquisição a movimentarem grandes quantidades de carga e duas outras projetadas para transportar materiais destinados às suas próprias funções de terraformação. O Brutamonte é uma grande máquina, indiscutivelmente a maior e mais poderosa da classe Transporte. Como já foi dito, as máquinas dessa classe têm o objetivo de coletar recursos de máquinas menores da classe Aquisição e o transporte desses recursos para caldeirões para a fabricação de mais máquinas. Ele coleta esses recursos usando sua tecnologia antigravidade. O seu enorme chassi tem semelhança com o corpo de um rinoceronte. Sua cabeça é composta principalmente por um grande focinho. Um conjunto de sensores ópticos está localizado em cada lado do focinho, perto das mandíbulas. Entre as mandíbulas está um par de ferramentas rotativas, cujo objetivo principal é desconhecido, mas que pode ser usado em ataques. Sua barriga possui um grande espaço circular longitudinal, no qual um container de carga com o mesmo formato se encaixa verticalmente, travado no lugar por grampos. Eles são na maioria das vezes encontrados andando juntos em comboios, consistindo de um brutamonte e 2 pernalongas. O único local conhecido onde tem mais de 2 brutamontes juntos está localizado no extremo norte de Meridiana, ao longo da rota que leva à ruína dos antigos, conhecida como o Fim do Criador. Ali, 3 deles se movem, junto com 2 pernas longas. Pode-se presumir que os brutamontes vistos em comboios vêm deste local e partiram dali para formá-los. Essa tarefa os ocupa constantemente e, portanto, eles não voltam. Os ataques mais potentes de um brutamonte decorrem de sua capacidade antigravitacional, que ele pode manipular para fazer arremessos de rochas extremamente poderosos. Além disso, ele pode usar seu peso e força para gerar ondas de choque sísmicas, muito prejudiciais, e lançar estilhaços de rochas de sua boca, usando as ferramentas rotativas. O borrifante de fogo é uma máquina de tamanho médio semelhante a um dinossauro teropode, particularmente o Spinosaurus e o Baryonyx. Como o próprio nome já diz, ele é essencialmente um enorme lança-chamas. A maioria de seus ataques giram em torno de sua capacidade de liberar um fluxo de alta pressão de flama inflamada de seu bico. Ele pode espalhar esse fluxo diretamente em um inimigo ou ao redor do solo em um padrão circular para prendê-lo em um arco amplo e flamejante. A longo alcance, ele pode disparar bolas de fogo. Presumivelmente, eles foram feitos para limpar grandes extensões de terra, as queimando como parte das operações de terraformação, bem como transportando grandes quantidades de flama para caldeirões usarem como combustível. O torso é composto principalmente por um grande recipiente de carga carregando flama e uma série de 4 tanques menores localizados em sua garganta. Uma série de placas de armadura em forma de crista está localizada na parte superior das costas. A sua cabeça é composta principalmente por um longo focinho blindado. Além disso, ele não tem boca. Em vez disso, o focinho termina em uma abertura semelhante a um bico de pulverização. Um par de matrizes de sensores ópticos está localizado próximo à base da cabeça, em ambos os lados. Embora classificado como uma máquina de tamanho médio, eles são, na verdade, maiores que o brutamonte, que é classificado como de grande porte. Eles geralmente são encontrados em pares ou grupos de 3, frequentemente junto com borrifantes de gelo. Quando sem ameaças, eles vagueiam por seus locais, emitindo grunhidos baixos e gorgolejantes.
eles são pesados e fortes o suficiente para derrubar grandes árvores em seu caminho. Como já foi dito, também existem os borrifantes de gelo, que são basicamente os de fogo, só que usam água fria em vez de flama e jogam gelo em vez de fogo. As carapaças são as máquinas que têm a aparência de um caranguejo. Elas têm 6 pernas fortes, conectadas radialmente a um corpo composto principalmente por uma plataforma sobre a qual carrega um container de carga hexagonal. O container é presumivelmente preso à plataforma eletromagneticamente. A cabeça é lateralmente larga, com um conjunto de sensores ópticos triangulares localizados em cada extremidade. Um gerador de escudo de energia está na extremidade do membro esquerdo e uma arma que dispara projéteis de energia elétrica, chamada de garra protetora, está na extremidade do membro direito. Máquinas da classe Reconhecimento. As máquinas da classe Reconhecimento são algumas das mais simples, geralmente construídas em torno de um único componente de detecção avançado, como um sensor ocular ou radar. Essa classe foi originalmente criada para ajudar a classe Aquisição a encontrar um terreno adequado para a terraformação. No entanto, após a perturbação, seu propósito mudou para proteger os rebanhos de terraformadores, permitindo que eles trabalhassem sem ter que lidar com ameaças. Já caso você não saiba o que é a perturbação, dá uma olhada na descrição do vídeo. O Pernalonga é uma das 3 máquinas aviárias conhecidas, no entanto é incapaz de voar. Como uma máquina de reconhecimento, ele patrulha em constante busca por ameaças. Como Guy afirma que muitos projetos de máquinas são baseados na megafauna extinta, é possível que o Pernalonga seja baseado no Porus rachid, também conhecido como ave do terror, ou em um avestruz. A cabeça termina em um par de vergadas em forma de bico e é montada em um pescoço longo e flexível. 3 antenas se estendem na parte de trás da cabeça, de onde ele pode emitir um sinal pedindo reforços. Montado em seu peito está um par de componentes chamados de bolsas concursivas. Eles fazem parte de sua matriz de varredura, bem como alimentam um de seus ataques. Cada uma de suas asas curtas, incapazes de voar, são equipadas com 3 motores que emitem rajadas de chamas. Cada perna longa caminha em torno do rebanho, frequentemente parando para examinar os arredores. Durante a varredura, quando não alertas, eles disparam suas rajadas sônicas em direção ao horizonte, talvez para assustar ou até mesmo matar os animais que invadem seu território. O vigia é uma máquina que se assemelha a um pequeno dinossauro teropode, possivelmente um Alvarez-sauridae, devido aos seus braços frontais menores. Sua característica mais distintiva é sua cabeça desproporcionalmente grande, que abriga um conjunto de sensores oculares altamente sensíveis, todos montados em um pescoço longo e flexível, composto de músculo sintético que permite um amplo campo de visão. Eles são implantados principalmente em grupos ao redor de manadas de pequenas máquinas de terraformação. Cada um patrulha um caminho tortuoso ao redor do rebanho, parando em intervalos para esticar o pescoço verticalmente em toda a extensão e examinar a área. Se ele detecta e identifica uma ameaça, soa um aviso alto, fazendo com que o rebanho fuja. Eles também são frequentemente vistos em conjunto com uma máquina de combate, como o dente cerrado. No entanto, mesmo que sozinhos, os vigias atacam com agressividade, mas notavelmente isso inclui qualquer ser humano encontrado. Além de sua capacidade de detectar e alertar outras máquinas sobre ameaças, eles utilizam seus números para flanquear e atacar um inimigo. Seu ataque básico é um corpo a corpo em que eles pulam e se lançam contra a ameaça. Além disso, eles também empregam um ataque de atordoamento, no qual emitem um flash extremamente brilhante de seu conjunto de sensores ópticos, que cega e desorienta os humanos. Já os vigias de olhos vermelhos são idênticos aos vigias, exceto pelas seguintes diferenças. Suas cabeças são mais blindadas, suas caudas são mais finas e pontiagudas e estão viradas para cima.
Em vez de um sensor ocular, eles têm 3. Enquanto os vigias normais se envolvem em combate corpo a corpo, eles sempre tentam se distanciar da ameaça, para que possam disparar projéteis de energia contra ela. Máquinas da classe Comunicação. As máquinas da classe Comunicação são um grupo incomum, tendo apenas um único membro conhecido, o pescoção. Eles não têm capacidades ofensivas, não parecem ter sido afetados pela perturbação e, como o próprio nome já diz, eles foram projetados para permitir comunicações de longo alcance entre máquinas. Ele se assemelha a uma girafa, tanto na silhueta quanto no andar. Além disso, eles não têm sensores ópticos visíveis e suas cabeças são discos largos, com um centro de dados no meio que pode ser usado como ponto de acesso para a conversão. Seu chassi é coberto por uma blindagem pesada. Várias plataformas semelhantes a antenas se projetam na parte de trás do pescoço, e seus pés têm 10 dedos na frente e 3 atrás. Eles são completamente solitários, andando em um loop pré-definido dentro de sua região programada, funcionando como um centro de comunicação para as outras máquinas. Eles também não são hostis aos humanos, pois parecem estar completamente alheios ao seu redor. Porém, outras máquinas estarão na área perto dele. Máquinas da classe Combate. Máquinas da classe Combate não existiam quando os primeiros humanos foram libertados dos berçários. Ao invés disso, elas apareceram após a perturbação. No entanto, vale a pena mencionar que as variações de algumas máquinas dessa classe, como o Ardiloso, existiam antes dessa época. Frequentemente equipadas com armas, as máquinas dessa classe são inquestionavelmente as mais perigosas e são vistas entre as máquinas mais vulneráveis, as protegendo. O Devastador é uma máquina de médio porte, muito temida por sua ferocidade. Eles têm uma aparência corpulenta na frente, com peito, pescoço e ombros largos, pernas poderosas e sem cauda. O seu corpo é mais magro e parecido com o de um cachorro grande, embora não seja tão similar a um cão quanto o incinerante. De longe, ele usa um canhão de pulso de energia, apelidado de canhão devastador. De perto, eles empregam ataques corpo a corpo ferozes. O Dente Cerrado é uma das primeiras máquinas conhecidas da classe Combate. Hefesto parece ter o modelado se baseando em um predador felino já extinto, o Smilodon fatalis, comumente chamado de tigre dente de sabre. Como o dente de sabre, o Dente Cerrado tem a sua boca equipada com um par de pontas serrilhadas em forma de cimitarra. 2 conjuntos de sensores ópticos estão localizados em seu rosto. Uma longa estrutura em forma de crista de metal passa ao longo da área frontal de suas costas, e uma série de 3 estruturas em forma de antena se projetam de suas costas com um pradão em forma de leque, logo atrás de seus ombros. Suas patas são equipadas com garras não retráteis, e os ombros, cabeça e pescoço são fortemente blindados. Apesar de seu grande tamanho e de não carregar armas de longo alcance, um Dente Cerrado é uma máquina altamente ágil e capaz de chegar a grandes velocidades, o que faz com que ele diminua muito rapidamente a distância entre ele e uma ameaça. Bom pessoal, se você quer saber mais sobre a história de Horizon Zero Dawn e dos games em geral, deixe o seu like e se inscreva para você receber os próximos vídeos do canal. E caso você queira decorar o seu quarto com um quadro ou com o boneco da Eloy, deixe aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. O Ardiloso é uma máquina de tamanho médio. No entanto, é único, porque enquanto todas as outras máquinas de combate conhecidas usam agressão aberta, ele emprega furtividade. Sua habilidade em emboscadas, juntamente com sua implantação em áreas onde a visibilidade é desafiadora, como a selva, o torna uma ameaça grave para qualquer ser humano nesses ambientes. O seu corpo também é diferente dos de outras máquinas de combate em 2 aspectos. Primeiro, enquanto as outras máquinas são pensadas e construídas para o poder, eles são magros e aerodinâmicos. Em segundo lugar, enquanto a armadura das outras máquinas
consiste em peças grandes e brancas, a sua blindagem é preta e composta de peças hexagonais relativamente pequenas que se encaixam em um padrão de cota de malha. 4 conjuntos de sensores ópticos estão localizados em cada lado de sua cabeça, dispostos em uma configuração trapezoidal. Cada um de seus 4 pés está equipado com grandes garras. Uma arma de dardos está localizada entre seus ombros e em seu quadril há um lançador de minas de proximidade. Ele tem uma cauda retrátil que tem quase o dobro do comprimento de seu corpo, equipada com uma ponta afiada. E também um dispositivo de camuflagem, chamado gerador de camuflagem, é equipado no seu ombro esquerdo. A habilidade do ardiloso em furtividade e emboscada o torna letal para qualquer pessoa não familiarizada com suas habilidades. O seu gerador de camuflagem o esconde da vista de todos quando acionado. No caso de usuários do foco, ele também o oculta de ser escaneado. Eles podem ser encontrados sozinhos ou em grupos pequenos. Construídos especificamente para ataques de emboscada, a maioria deles é visto perto de Meridiana, onde a densa folhagem limita sua visibilidade aos humanos. Eles geralmente se posicionam com as cabeças voltadas para baixo, em superfícies verticais, como árvores e penhascos, em silêncio absoluto. Alternativamente, eles também caminham sem camuflagem, parcialmente obscurecidos pela vegetação rasteira da selva. Em ambos os casos, eles frequentemente definem alarmes no solo, que soam alto e liberam sinalizadores em resposta ao movimento dentro de um determinado raio. Esses alarmes não são disparados por nada menor do que um ser humano ou por outras máquinas. E quando são disparados, eles imediatamente ficam invisíveis e vão para a localização do alarme investigar. A arma mais letal do ardiloso é sua arma de dardos, que pode matar um humano com um tiro. Mesmo que ele momentaneamente tire a invisibilidade para usá-lo, um humano desatento nunca vê o tiro chegando. Embora construídos para furtividade e emboscada, eles também são capazes de ataques corpo a corpo formidáveis, cortando com suas garras e empregando um ataque rápido com suas caudas. Mas bom galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais sobre a história de Horizon Zero Dawn, dá uma olhada aí nessa playlist nos cards que tem mais vídeos sobre o jogo. E é isso, no próximo episódio terá mais máquinas. Falou, é nóis!